Meu nome é Marcelo Zarski e uma vez eu comprei um livro de I Ching só porque vinha as moedinhas. Eu não sabia nada do que se tratava. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido pela alcunha de Frater Goya, ou o Kung Fu Panda do Tai Chi Chuan, né? E mutação é tudo, né? Passo a bola. Meu nome é Isabel Cortez e será vantajoso cruzar a grande corrente? O meu nome é Ludmila Hashimoto e a realidade é uma muleta para quem não sabe lidar com a ficção científica. Olha aí. Gene Wolfe. Caramba, todo mundo com frases filosóficas bonitas. Enfim, para você que está ouvindo, então, hoje quem volta aqui no Bico do Corvo é a Ludmila Hashimoto. Ela já participou do programa uma vez para falar sobre tradução, né, profissão de tradutora, porque a Ludmila vai falar um pouquinho do que ela faz depois da nossa vinheta, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre I Ching, né? Que é uma das coisas que ela faz. Então, depois da vinheta, fica aí que você vai saber um pouquinho mais sobre quem é Ludmila e sobre o trabalho dela, beleza? Então eu acho, Ludmila, pra gente começar o assunto, tem gente que muito provavelmente vai estar ouvindo o programa a primeira vez por esse e não pelo outro que talvez, né, que você já se apresentou lá, mas acho que era legal você falar, né, sobre o teu trabalho, né, quem é você, e daí a gente começa a falar especificamente sobre o I Ching e outras coisas que provavelmente o Goya deve ter uma caderneta de anotação ali de coisas para falar. E eu sou bem curioso para conhecer um pouco sobre o que é. Eu falei que comprei um livro uma vez, realmente eu fui numa feira, numa Bienal que teve aqui uma vez, e achei legal, sabe? Achei, interessante, mas eu não tinha conhecimento nenhum do que era, não tenho ainda até hoje, mas o que me chamou a atenção foi que vinha uma caixinha com 3 moedas, assim, eu achei bonitinho, eu falei, poxa, que legal. Mas eu nunca fui atrás também de aprender, assim, a mexer. O Goya, que foi a pessoa, tipo, que trabalhava com coisas mais diferentes, assim, que me falou um pouco disso, mas, assim, nunca fui muito atrás. Enfim. Passo a bola para você aí, Lud. Eu acho muito curioso, quando eu sempre pergunto, né, como as pessoas tiveram esse primeiro contato, o que elas sabem do I Ching, porque parece que é uma coisa que está meio espalhada, assim, né, no mundo, na vida. Alguém diz, oráculo chinês, já ouvi falar, parece uma coisa assim... do inconsciente coletivo, né, ou a referência, assim, né, de oráculo. Então eu ouço histórias assim, tinha um almanaque do Tio Patinhas, né, que é parecido com a sua história, né, eu vi alguma coisa que chamou a atenção, e eu mesma, é bem comum as pessoas não saberem nada, inclusive falar carta, né, associar com o tarô, né, ao invés de falar hexagrama, falar qual a carta que saiu para minha pergunta e tal, e... eu mesma estava tentando lembrar, né, como começou o meu interesse, e provavelmente, não sei dizer exatamente, foi pelo Homem do Castelo Alto. Eu li o romance do Philip K. Dick, que dá um programa, né, um episódio só sobre ele, mas enfim, o Dick se interessava muito pela obra do Jung, né, Carl Gustav Jung, e conheceu, né, a tradução do William, que é a primeira tradução, assim, isso, Homem do Castelo Alto pela Aleph, né, traduzido pelo Fábio Fernandes, e aí ele começou a se interessar muito, e ele escreveu um livro em que o I Ching ajudou ele a criar a trama, especificamente, ele ia perguntando, né, o que vai acontecer, o que o personagem vai fazer. E eu estou me afastando já, né, que eu estou falando sobre como conhecer, mas uma coisa muito curiosa dessa história do Philip K. Dick é que ele disse que o I Ching deixou ele na mão no final,
o livro fica meio com um final também, tem gente que acredita em spoiler, né? Então não vou falar nada muito específico, mas quando eu perguntei sobre o final do livro, eu achei que o Xing talvez não fosse confiável. Tem uma entrevista, né, que ele fala. E aí quando eu falei, e aí ele foi com a relação dele com o oráculo foi afetada por isso e ele parece que se afastou, se decepcionou com o oráculo porque teve o fluxo se rompeu ali justo na hora do final do romance, né? Mas essa coisa de entrevista, porque eu fiquei meio assustada. Eu falei, nossa, ele achou que o Xing teria algo assim não confiável ou negativo, né? Mas essa coisa de entrevista também, né? Você vê uma entrevista ali, o cara no dia falou isso, mas eu fiquei dividida, né? Porque eu sou muito kadikiana e muito apaixonada pelo Xing. Mas é isso que eu acho que é mais interessante. Você tem uma relação individual, né, com o oráculo. Você vai criando a relação e se a dele foi essa, tudo bem. Ô, Ludmila, é interessante, né, porque apesar dele reclamar e tal da questão do final, foi o livro que ele ganhou o prêmio Hugo, né? Então, bem ou mal, independente de qualquer coisa, foi o livro que lançou, né, o Philip Dick no mundo. Então, alguma coisa, o Xing deu certo, né, de certa forma. Exatamente. Fala agora. Eu não li a entrevista, né? Mas eu acredito que provavelmente ele deve ter largado ali o Hexagrama 4, né? O jovem insensato, ou simplesmente devolveu, né? Aquelas coisas vagas de nenhuma culpa, do tipo, cara, isso tá aberto para você, né? E aí eu sempre digo, não é o I Ching nunca erra, quem erra somos nós na interpretação, né? Assim como no tarô. O tarô também, ele nunca erra. É a gente que não interpreta corretamente. Porque aí quando você olha a luz dos fatos, aí você diz, putz, tava aí. Né? Isso que a Bel falou foi exatamente o que eu pensei. Tá reclamando de quê? Saiu um romance maravilhoso, premiado, e que agora, recentemente, né, quantos anos depois? Foi da década de 60, né? 60 anos depois. Quase 50, 60. Foi adaptado para uma série, né? Então, o que ele queria mais? Mas, enfim, se alguém um dia canalizar o Philip K. Dick, eu acho que eu vou perguntar isso. Qual é o hexagrama que saiu para o final desse livro que não te satisfez, né, de alguma forma? Ô, Goya, eu acho que seria legal você explicar exatamente o que é o I Ching para quem nunca teve contato. Eu pensei isso exatamente, né? Que o Marcelo tá falando, muita gente não conhece, né? Viu? Exatamente, essa ideia. Eu vou falar um minutinho e daí a Ludmila complementa. Que aí ela, hoje a fala é dela. Né? Deixa eu só, rapidinho, abrindo parênteses aqui, 2 parênteses. O primeiro eu abri o livro para tirar as moedas, exatamente. E o outro parênteses é que a Ludmila falou sobre o Homem do Castelo Alto. Acho que tem um podcast, né, Ludmila, que você participou sobre isso, né? Bem bacana também. Então fica a dica. Eu não vou me lembrar o nome agora. Depois você pode, no decorrer do programa, você pode dar uma lembrada pra galera. Mas fica a dica para quem tiver um interesse também. E depois da explicação sobre o I Ching, né, do Goya de vocês. Então fica essa dica aí, beleza? Fecha parênteses aí, prossigam, gente. Né? Na realidade, né, o I Ching, ele é um dos livros mais antigos do mundo, né? E da cultura chinesa ele, se não me engano, é o mais antigo. Então você tem aí um paralelo, né, que tem ele, o Tao Te Ching, e o livro, aquele do Nan Hua Tin, né, que é o livro do Imperador Amarelo. Esses 3 livros, eles formam a síntese do pensamento chinês. Então, quando você vai estudar acupuntura, você vai estudar a filosofia chinesa, você tem o I Ching como raiz, o Nan Hua Tin como tronco, e o Lao Tse com o livro, o Tao Te Ching, como sendo as folhas, né, dessa árvore, que forma o pensamento oriental. E o I Ching, ele começa com oráculo. Aí o problema do oráculo é a gente
depois decifrar o que seria o oráculo, mas Confúcio se debruçou sobre ele, inclusive o comentário dele, As 10 Asas de Confúcio, faz parte dos estudos mais profundos que tem sobre o I Ching, e ele coloca muito o ponto de vista pragmático do I Ching enquanto uma ferramenta para sua utilização no dia a dia, né? E o termo Xing, ele quer dizer, ou King, ele quer dizer livro, né? Então, e no hebraico você tem o termo Sefer, né? Então, Sefer Yetzirah, Sefer Habahir, que são livros que são tão importantes que são quase que nem a Bíblia. Então, no hebraico você tem o título Sefer, e na China você tem o termo Xing, né? Então, tá o Tekin, Nanhuatin, I Ching, né? E o termo I quer dizer mutação. Quais mutações? As mutações do Ti, né? Então, o dia se transforma em noite, a noite em dia, o verão se transforma em inverno. Isso seriam as mutações. E daí, a partir disso, se estende um padrão, né? O Imperador Amarelo, que fez os primeiros trabalhos em cima do I Ching, que dá o primeiro texto, ele cria um padrão para o mundo. Então, ele diz: o mundo tem 64 mutações possíveis. Se você entender como elas funcionam, você domina a tua realidade. Então, para quem nunca ouviu falar, eu acho que isso dá para a pessoa se achar, né? E aí eu deixo para a Ludmila complementar a ideia. Aí eu queria perguntar para a Ludmila, e como se joga Xing? Então, agora eu estava terminando de escutar o Goya e pensando assim, bom, mais para frente eu vou falar da sessão mesmo, sessão comigo, né, como eu faço a leitura, mas aí complementando, né, essa apresentação, né, que é isso, que oráculo é esse, né, então, como o Goya falou, é um livro e ele tem uma cosmologia, né, como você já apresentou, ele é baseado numa visão de mundo e em que o Yin e o Yang é a base, né? Então você tem essas duas forças primordiais, né? Então o Yang o céu e o Yin a terra. A partir dessa junção se formam todos os outros hexagramas, né? Inclusive eles são né? Os hexagramas, mas desses dois também formam-se os trigramas, né? Então são 3 linhas, digamos assim, representados por 3 linhas, mas cada trigrama é uma força da natureza, né? Então são 8, né? São o vento, a água, o lago, a montanha, a terra, o céu. Eu sempre esqueço, assim, alguns, e mais 2, o vento, e mais 1, que eu não falei. Enfim, esses trigramas são 3 linhas. E as, entre aspas, cartas, né, que seriam os hexagramas, né, o que sai aí na minha resposta, quando eu jogo as varetas ou as moedas, no meu caso, vou falar depois, não uso nenhum dos dois, você pode criar formas também, né, de tirar o hexagrama de resposta, são 6 linhas, por isso tem esse nome, hexagrama. E a gente pode dizer também que cada hexagrama é uma forma de experimentar o mundo, né? Uma forma de vivenciar aquela situação que você está trazendo, né? Aquela questão. E é isso. Então, é um oráculo que é um livro. O oráculo em si, né, que a gente chama de oráculo, ou seja, o texto principal ou inicial, ele lembra um pouco um haikai, né? Porque ele é curto, ele é super sucinto e ele tem, além disso, ele tem uma linguagem própria. Então, como a frase inicial da Bel hoje foi é propício atravessar a grande água, grande rio. Acho que era grande água. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, por exemplo, atravessar o grande rio, atravessar a corrente, atravessar o grande rio, é uma expressão idiomática que aparece em alguns hexagramas e tem um sentido próprio que a gente vai... Então tem um lado literário, o Goya antes da gravação estava falando sobre a relação total intrínseca com o Tai Chi, né? Então tem várias correlações
anatômicas, de família. Então, cada trigrama corresponde, como eu falei, a elementos da natureza, mais partes do corpo, direções e... Pode falar? Ah, tá. O Confúcio ele coloca como uma estrutura familiar, né? Então você tem o pai, a mãe, o filho mais velho, a filha mais velha, filho do meio, a filha do meio, o filho mais novo e a filha mais nova, porque justamente ele tentava ver nisso uma forma de um mundo perfeito, né? Um mundo que seguisse o fluxo da natureza, né? Que seria basicamente essa lógica, né? Isso, e aí... Pode falar. Não, e você citou os textos, né? É quase uma parlenda, né? Porque são textos ritmados, que daí você vai falando e aquilo vai memorizando, né? Para quem não sabe o que é uma parlenda, um exemplo clássico, né? Pingo, lilingo, amanhã é domingo, cachimba de ouro, bate no touro, touro é brabo, cai no buraco, buraco é fundo, acaba o mundo. E aí todos os textos têm um pouco a ver com esse tipo de leitura, né? Para que a pessoa decore, né, entenda aquilo ali de uma forma genérica, né, para preservar o... Isso, então o oráculo em si são esses textinhos, esses haikais ou essas parlendas, né, você pode ver de várias formas assim, mas aí eu ia acrescentar que aí tem comentários, né, grande parte do texto é comentário para você se aprofundar nessas imagens, né, por exemplo, que seria atravessar o Grande Rio, e tem cânticos, tem outros textos que foram sendo agregados, né, ao longo dos anos para chegar ao que é hoje, né, que a gente chama o I Ching. Mas é uma coisa que eu estava estudando assim, esses dias, o I Ching é uma fonte inesgotável de relações, de sabedorias diferentes. Então você tem, por exemplo, o exemplo do Philip K. Dick, né? Você pode nas artes mesmo, né? Tem músicos que criam, né, compõem a partir dos trigramas, dos hexagramas. Eu estava vendo que a relação que os trigramas foram criados, assim, a origem deles, assim, é tipo 6.000 antes de Cristo. Então, assim, tem um povo no Neolítico na China que criou a base desses hexagramas, esses ideogramas. Não existia escrita, né, mas tinha aquela coisa pictória, né, os desenhos que eles faziam. E esses desenhos eles foram encontrados muito recentemente, né, década de 80, por arqueólogos, e eles eram escritos no casco da tartaruga ou nas flautas. E aí, esses dias eu vi um dos assuntos que eu tinha sugerido para o Marcelo era a música, né? E aí eu vi que a essência do Xing é musical, porque nas flautas, que seriam os primeiros instrumentos musicais tocáveis da história, essas flautas feitas de ossos de asa de garça, tinham inscrições ali que seriam, né, aqueles proto-ideogramas que depois iam dar origem aos ideogramas e por aí vai. Viu, Lud? E lembrando que você acabou de citar isso, fantástico, a flauta, porque a língua chinesa, né, o mandarim, você não fala, você chama de 5 tons, porque tem a ver com os 5 elementos, né, e para eles a linguagem é uma música, então a fala é um instrumento de canto. Né? E aí vai ter a ver com a escala pentatônica, todos esses baratos aí. Mas você vê que para eles isso é tão enraizado na cultura que mexe com tudo. Você mexeu com o I Ching, você vai mexer na música, você vai mexer na gramática chinesa, na política, na filosofia, na religião, em tudo. Né? É fabuloso isso daí. Me remeteu agora, assim, de uma imagem do budismo, né, que é das 10.000 coisas, né? Então, assim, eu estava querendo já responder a pergunta da Bel sobre como funcionam, né, na prática a leitura, as sessões. Nas sessões eu gosto muito, então já começando, né, eu peço para a pessoa fazer uma pergunta.
né? Então, você me traz uma pergunta livre, pode ser pergunta, né, com resposta sim ou não, pode ser aberta, pode ser um pedido de orientação, né, que aí não é exatamente uma pergunta, mas, né, é uma questão que você está trazendo. Eu acho que, aí, como psicólogo, eu vejo que a formulação da pergunta já é um baita trabalho. Então, tem gente que fala, olha, eu não consegui chegar numa pergunta. Fala, Eduardo, no começo da sessão a gente desenvolve, a pessoa não era isso. Então, a gente conversa um pouco, era isso que eu queria perguntar. E porque é tão livre que aí essa ideia de como o Goya está falando, abrange qualquer aspecto da sua vida, qualquer aspecto da sua subjetividade. Inclusive, acho muito interessante fazer perguntas muito prosaicas, né? É bem comum. Onde que eu deixei minha carteira, meu óculos? Ou eu sempre conto a historinha do dia que eu fiz uma conta nova num banco diferente e aí no final de semana eu ia esquecendo a senha e bloqueou meu cartão. E aí eu estava assim, numa situação que eu estava sozinha em casa, e aí eu ainda só tinha aquele cartão, não sei, estava totalmente bloqueada, não sabia o que fazer, e perguntei para o Xing, orientação, como é que eu vou ficar sem dinheiro, sem cartão esse final de semana? E saiu o 19, aproximação. Então eu não precisava da senha, me toquei que o cartão era de aproximação, eu nunca tinha tido cartão por aproximação antes. Então, assim, ele resolveu uma coisa, e não importa se eu estou falando sobre o futuro da humanidade, estou falando sobre amor, se eu tô, né, isso, coisas espirituais, são as 10 mil coisas, né? Então, tudo que você falou, Confúcio falou da família, né? Então, a ordem da família, ou qualquer coisa que, pequena ou grande, né, não tem essa censura, essa delimitação. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu falo para a pessoa, é livre, porque aí é o aspecto da aleatoriedade, né? Então, por que a gente joga vareta ou moeda? Eu preciso, primeiro passo para eu sair do pensamento de túnel, para continuar não mudando, para usar um termo besta, ficar na zona de conforto, não mudar nada, como o Goya falou, é o livro das mudanças, né? E Xing, o significado é esse. Então, se você veio até o oráculo, é porque você está com uma necessidade de mudança, porque você quer mudar ou a vida está te empurrando para mudar. Então, o que eu estava falando? Me perdi. Mas então, liberdade de falar, pergunta qualquer coisa. Eu não vou te orientar sobre a sua pergunta. A pergunta é sua, né? Você vai trazer isso que já é um grande início de se aproximar da transformação. Então, a aleatoriedade é importante nisso também. Então, jogar varetas, eu já vou sair do que eu estou prevendo, do que eu estou querendo, do que eu vou seguir com os padrões condicionados, né? Então, daí é importante deixar o elemento da aleatoriedade trabalhar, né? E aí, Bel, continuando, eu não jogo varetas nem moedas, eu uso um programa que me dá uma resposta aleatória, né, de qual hexagrama vai sair. A minha leitura, especificamente, eu sei que tem variações, né, eu vejo muita gente que faz de formas diferentes, mas a minha é assim. Você obtém de resposta um hexagrama se transformando no outro. Então, você trabalha com esses 2 hexagramas. Às vezes, sai um hexagrama só. Né? E aí já é um pouco diferente a leitura. A possibilidade de interpretação da resposta é literalmente inesgotável. Mas só para citar algumas aqui, você tem o nome do hexagrama, no meu caso, a aproximação já, ok, tchau, não preciso saber mais nada. Você tem uma historinha, essas 6 linhas, cada linha é um estágio de um processo. Então, você tem, por exemplo, primeiro, tem a mitologia do dragão, que é na época em que o oráculo foi escrito, a chuva, né, era muito importante, né, a agricultura, a sobrevivência nesse sentido. Então, como a gente chama a chuva? A gente precisa muito da chuva. O dragão está adormecido na primeira linha, não faça nada ainda. Segundo, o dragão sai, aí até a quinta, que ele traz a chuva, a sexta, ele passou. Aí você vê, às vezes, muito claramente uma relação com a situação que você traz, né? Então, tem as linhas. Quando você tira a resposta, aparece qual é a linha móvel.
Então você tem o contexto da imagem, do simbolismo do hexagrama, e você tem, olha, aqui na sua situação, você é o dragão dormindo, então não faça nada. Você é o dragão já saindo, então você está com todas as situações favoráveis para buscar ajuda, para agir, né? Tem essa historinha. O nome do ideograma, se a gente lembrar que ele é o nome do hexagrama, se você lembrar que ele é um ideograma, né? Ele é pictoriamente ali já uma imagem a ser explorada. Então, você tem um nome, por exemplo, retorno, né? O 24. Ele é uma estrada, um pé saindo da estrada. Então, você olha esse próprio desenho, digamos, do ideograma, né? E por aí vai. Então, tem várias formas. A própria imagem, né? Se é trovão sobre lago, qual é o significado? O trovão é transformação, né? O lago é alegria, comunicação, possibilidades. Você pode fazer isso. Então, tem vários recursos e basicamente é isso. Então, as pessoas perguntam muito sobre relacionamento, sobre situações que elas se veem bloqueadas, né? Não sabem o que fazer, separação, né? Separação com filhos, ou relacionamentos, trabalho, mudança de trabalho, né? Eu estou sentindo que eu estou tendo um chamado para mudar de área, né? Como fazer isso. E muita gente faz sessão toda semana, né? Então, às vezes, ela tem um lado terapêutico, porque eu vou tocar em pessoas muito importantes, e às vezes a gente fica numa terapia tradicional, a gente fica rodando muito, né? E o I Ching, ele muda a sua perspectiva, ele mostra coisas que você fala, nossa, não tinha visto isso, não tinha pensado nisso. Então, são sessões de 1 hora e meia, em que a gente mergulha no simbolismo Não, é porque você estava falando, por exemplo, eu jogo I Ching já faz alguns anos, foi o primeiro oráculo que eu tive contato, muito antes de ler o livro, né, porque minha mãe jogava I Ching. E aí eu aprendi criança ainda a jogar I Ching, mas eu não entendo super profundamente sobre o I Ching, né, como toda essa teoria que eu vou atrás, eu sabia jogar as moedas e sabia ler, entendeu? Era isso que eu sabia fazer. Mas você não acha que às vezes dá uma certa dependência, assim, quando você fica, assim, muito contando com o I Ching e muito se apoiando nele, ele não é um oráculo que acaba te rejeitando, se você não tem essa percepção? Porque eu tinha, quando eu era pequena, eu jogava muito, por exemplo, muitas vezes para a mesma pergunta, ele começava a dar o hexagrama 4. Que é insensatez juvenil, né, que é o nome dele. Isso. Então eu queria saber, na sua experiência, assim, de consultório, entre aspas, se isso não acontece também. Inclusive comigo, né? Imagina eu, assim, que eu não preciso pagar para perguntar. Eu pergunto, às vezes, tem fases da minha vida que eu faço várias perguntas por dia, né? Entendo perfeitamente o que você está falando. A gente pode se desconectar da própria intuição, autonomia, né? Porque se eu vou resolver alguma coisa, preciso perguntar para o oráculo antes. Como o Goya mencionou, das relações com o taoísmo, com a filosofia, né, tem uma base muito profunda. Então, tem referência ao yoga, né? Não sei se fala yoga ou yoga, então eu falo uma coisa intermediária, yoga. Então, assim, tem a meditação, por exemplo, é paralela, né, com o seu desenvolvimento espiritual. Eu vejo muito assim. Então, pode acontecer, sim, com qualquer pessoa, de você criar uma relação com o oráculo, você cria a sua relação com ele. Eu sinto que quando eu estou no fluxo, eu estou conseguindo, sabe quando você consegue entender bem a resposta? Às vezes é complicado interpretar a resposta, né? Quando eu estou no fluxo, eu crio um diálogo. Eu pergunto uma coisa, mas esse detalhe aqui, o que você quis dizer com isso? E vai fluindo muito bem o diálogo, mas tem uma característica assim, muito individual, né? Então, tem pessoas que dominam, que estudam tudo, que fazem leituras e, de repente, tem um momento de crise. Nossa, acho que eu preciso me afastar do oráculo por algum momento.
E aí perguntam, né? Eu vou me afastar. Posso me afastar? Eu deveria me afastar agora? Eu li um caso assim, né? De uma pessoa que tinha um conhecimento profundo do I Ching e falou: não, acho que aconteceu alguma coisa que eu preciso me afastar. No seu caso, você falou de dependência, né? De ficar perguntando tudo e tal. E essa pessoa ficou, tipo, 10 anos sem tocar no oráculo. E quando ele voltou, falou: agora eu acho que eu quero voltar, agora acho que é o momento. A primeira pergunta que ele fez saiu o mesmo hexagrama de 10 anos atrás. E eu não estou com o caso aqui para lembrar de detalhes, mas fazia muito sentido, né, ser esse mesmo hexagrama. Então, assim, fazendo essa referência com o Philip K. Dick, que teve um estranhamento, falou: não, esse hexagrama é do mal, eu não vou mais confiar nele. Eu vejo o I Ching como um hexagrama que ele não é muito paternal ou rígido, ele não puxa muito a orelha, a não ser que precise, né, de uma puxadinha, mas que é muito compreensivo. Eu acho ele muito compassivo. Então, ele me traz muito conforto, porque quase um conforto. Eu vou fazer uma comparação agora que eu nunca tinha pensado. Eu fui num terreiro, numa gira de caboclos, um momento muito difícil da minha vida. O modo como a cabocla falou comigo é muito semelhante com o modo como o oráculo fala comigo. E eu tenho um amor incondicional. Eu acho que assim, ele é um oráculo que não, inclusive, que não está ali realmente para não tem uma superioridade assim, né? Do modo como ele apresenta as imagens. Inclusive, assim, eu tenho que falar, daí que você mencionou, já apareceu acho que 2 vezes, o 4, né? Que qual é a historinha do 4? Que as pessoas ficam chateadas, às vezes, com a resposta da hexagrama 4. O 4, ele é ignorância, né? Ele é o aprendiz. E você pode interpretar como oráculo falando para você: você está fazendo essa pergunta de novo, você não está em condições de aprender, você não está captando a mensagem, né? Recolha-se na sua ignorância. Ou você pode, tem outras possibilidades, né? Outra delas é não saber é uma parte importante da vida. Quando você não aceita que não sabe algo, você não vai aprender, você não vai crescer, né? Então, dependendo da pergunta, é essa interpretação. Você só chega a ser sábio, né, se um dia você entendeu realmente o tamanho da sua ignorância, onde está a sua ignorância. Então, eu gosto, quando eu recebo o 4, né? O Goya ia falar alguma coisa antes, e o Marcelo depois. Eu ia perguntar se você conhece o trabalho do mestre Wu Xichernik, né? Ele tem uma teoria bem legal, assim, do I Ching. Eu estudei com um discípulo dele, Tai Chi Chuan, e o mestre Wu, depois eu falo, porque é outra história, mas ele tem uma técnica muito interessante, que ele faz o seguinte: ele, por exemplo, ele joga um pouco diferente do William, por exemplo, do Richard William, né? Então ele trabalha com algumas características interessantes. Primeiro, que você tira um único hexagrama e dele você pode derivar até 7 hexagramas. Entre eles, o mais importante é o hexagrama nuclear, né? Que é o que forma o núcleo do hexagrama e que, por exemplo, você responde aquela famosa pergunta: como é que eu cheguei nisso? Então, por exemplo, a pessoa diz: meu relacionamento tá uma porcaria, né? Para onde que ele tá indo? Para onde está indo o meu relacionamento? Aí você tira o hexagrama para investigar o hexagrama e o nuclear vai dizer: você chegou nisso por causa disso, velho. Né? Você não prestou atenção nisso, papapá. Então ele já vem embutido ali. E daí ele tem outras variantes ali, né? E ainda para fazer a mudança, ele estabelece uma regrinha assim: até 2 linhas mutáveis, a situação permanece, que aí eu vou amarrar com o começo da nossa explicação lá.
até 2 linhas ele diz, permanece nessa situação. Por exemplo, a própria questão aí do relacionamento. Meu relacionamento está uma porcaria. Aí se tem até 2 linhas mutáveis, a sua resposta estaria nas linhas e não teria força para mudar. Então, por exemplo, aquele relacionamento que está uma bomba e ninguém tem força para sair da relação. Ninguém consegue, meu relacionamento está uma porcaria, será que eu vou mudar? Será que a pessoa que está comigo vai mudar? Devo sair do relacionamento? Com até 2 linhas ele diz, cara, né? Calma, porque ainda não vai acontecer. Aí, acima da 3ª, a resposta estaria no julgamento da mutação. Então, ele tem algumas regrinhas assim, são métodos, né? Então, não tem um método correto, mas acho que é legal até, estou fazendo isso para pontuar para o ouvinte, que às vezes a gente começa a falar, fica muito hermético para o ouvinte, né? Sim. Aí o ouvinte diz, eu fui ouvindo e daí a pouco eu me perdi, né? E então, assim, não é uma coisa aleatória o I Ching. Ele é muito estruturado e é muito interessante você ver isso. Porque, que nem você falou, você trabalha com um programa que não é nem a vareta nem a moeda, mas ele é aleatório. Aí o I Ching, a resposta simples para isso não importa, doesn't care, não interessa. Por quê? Porque a aleatoriedade vai capturar o momento. A teoria do Jung, né? Isso. Que você vai pegar a sincronicidade, vai capturar o momento, seja na vareta, seja na moeda, ou seja no programa randômico. Sim. Colar de contas, também uma tradutora que é a minha favorita, né? A Hilary Barrett, ela fala, eu tenho um colarzinho de contas, e quando eu quero fazer uma perguntinha rápida, eu vou lá e nem sei como funciona esse método. Sobre o que você falou do hexagrama nuclear, ele é muito importante. Então, assim, sendo um pouco mais clara, né? Como você falou, para as pessoas não ficarem confusas. Então, você tem 6 linhas. Essas 6 linhas formam um hexagrama, né? Então, o 4, o aprendiz, o ignorante, o não saber, eles têm traduções diferentes, né? Eu não memorizei o nome em chinês de todos, mas, então, isso tem essas 6 linhas, né? Nessas 6 linhas, você pode ver, o 3 e 3 é lago sobre trovão. Então, tem o elemento do lago, para a gente olhar, o que ele significa. Lago com trovão significa mudança, né, transformação. E o que o Goya está falando desse método, desse mestre, o hexagrama nuclear, você vendo quais são as linhas ali no meio, você chega a ele, o hexagrama deu esse, mas o nuclear é um outro, que como o Goya explicou, esse nuclear aí, ele te mostra de onde veio isso, a origem desse problema ou dessa situação. Isso te ajuda, às vezes, um insight, né, poderoso para resolver a situação. Ilustrando melhor ainda, né, como é a importância desse chamado hexagrama nuclear. Você pode tirar, vou pensar numa pergunta aí, para não ficar muito também abstrato. Vou fazer uma viagem ou não, né? Não sei se eu fico ou se eu vou viajar e tal. Aí saiu 52, que é montanha sobre montanha, os 2 trigramas. Então, ali a montanha é a quietude por excelência, né? Só que no nuclear tem transformação. Então, se você parar e não viajar e não tomar nenhuma ação externa e nem responder muito às demandas que estão fazendo naquele momento, você está se preparando para uma mudança. Você não está evitando, você não está fugindo, você não está sendo passivo no sentido ocidental, né, que é falta de ação, mas você está se preparando de uma forma muito eficaz para a mudança. Então, acho que realmente eu não costumo usar tanto. Lembra que eu falei que é inesgotável a interpretação? Porque sim, aí sim. Tem o hexagrama nuclear é uma das formas. Outra forma, o Marcelo tinha uma pergunta também, eu vou concluir para te ouvir. Outra forma é a sequência. Então, especialmente do ímpar para o par. Então, se eu tirar, por exemplo, eu falei do 19 da aproximação, do cartão de aproximação, né? Se a minha pergunta for
como melhor ajudar o meu amigo que está com depressão. E sair, por exemplo, o 20. O 20 é o ver e pausar. O 20 é a ave, né? Não lembro se é garça, né? Mas uma ave que vai pousar no lago. Antes de pousar no lago, ela não se aproxima do lago, né? Voando e fala, tem uma pedra ali, vou para a pedra. Primeiro ela vê a visão panorâmica, e aí ela pode ver um peixe que ela não tinha visto e ir para lá. E então é a pausa antes de fazer a oferenda. Então não ajude seu amigo agora, se você não está naturalmente sabendo se está sem graça, se você está com medo de atrapalhar mais ainda a situação dele. Então faça a pausa antes da oferenda. Então é o ver, né? Você vai conseguir ver se você pausar um pouco. E aí o 19, a aproximação, aí esquece, né? Cartão, banco, tudo, a gente está em outro contexto. A aproximação, ele é o cuidado que acompanha de perto. Então você vai acompanhando de perto, a aproximação nesse sentido. Então você sabe o que seu amigo fez ontem, você sabe, você liga para ele de vez em quando, para ir acompanhando, só perguntando se está bem, não faz nada, você tem uma responsabilidade ali, mas a responsabilidade é uma confiança constante, né? Então, assim, às vezes vem o 20, mas aí também o 19 é porque você é capaz de ajudar o seu amigo, porque você vem do 19, você veio de você não foi negligente com o seu amigo e está aparecendo do nada, você acompanhou de perto. Isso. Então, concluindo, porque é inesgotável, né? Já ia falar de outras formas de interpretação, mas Marcelo tem uma pergunta? Não, eu queria falar sobre, por exemplo, o I Ching e o Feng Shui, eles se aproximam? São coisas totalmente diferentes? Vocês têm contato com isso ou não? Como que seria? É um tipo de oráculo também? Como que é? O Feng Shui tem total relação com o I Ching, e acho que o Frater Goya tem mais conhecimento de Feng Shui, eu não tenho, mas é totalmente relacionado. Ele tem, na realidade, Feng Shui, né? Fogo e água. Uhum. Feng Shui, ele se baseia no I Ching, e eu tenho, que tá lá atrás, eu não vou pegar agora. Talvez eu saia um minutinho, daí eu só pego ali. Mas assim, existe uma bússola para Feng Shui, que você alinha ela com a casa onde você está, e ela já dá a posição de todos os hexagramas da casa, os trigramas e os hexagramas. Então o I Ching ele vai atuar também nisso que seria um processo de geomancia, né? Que é a melhor forma de você construir uma casa, de você dispor os móveis. E aí, para quem assim pergunta, mas isso é tudo besteira, papapá. Se você for ver, por exemplo, lá em Curitiba tem uma expressão que a gente usa que é cabeça de burro enterrado. Então tem lugares que você, por exemplo, abre uma loja e aquilo não funciona. Então você vê que tem aquela esquina, aí é uma padaria, uma loja de colchão, uma loja de roupa, nada dá certo. Aí vem um maluco, pega e abre uma igreja, e aquilo bomba. Pau! Por quê? Porque a energia daquele local não era para comércio, né, dessa forma. Talvez não seja também para o comércio da fé, mas né, ele teria a ver muito mais com uma energia de meditação, de oração, do que, por exemplo, um ponto comercial. Então, o Feng Shui, né, e a geomancia, eles vão tratar muito mais disso aí, né? Por exemplo, você mudou para uma casa recentemente e dorme super mal, você acorda tudo doído, tal. Aí pelo Feng Shui você descobre que dá para mudar a posição da cama, ó, em vez dessa parede põe na outra. E aí você começa a dormir bem, né? Então existem estudos e isso tudo, né, pode ser avaliado, tal. Mas é nessa linha, viu, Marcelo? Entendi. Aí, enquanto vocês falam aí, eu vou lá pegar para mostrar a bússola lá para vocês. Então, porque quando vocês estavam falando a respeito do I Ching, eu joguei no Google algumas coisas, daí eu lembro que eu também tenho um livrinho de Feng Shui, Feng Shui que fala, né?
Mas eu não. Era um livrinho assim, tipo, desse, sabe? Tipo. Não era um livro muito. 10 passos. Feng Shui em 10 passos. Tipo isso, o que sabe? Coisas assim, sabe? Que eu comprei por curioso, assim, uma vez. E era meio que sobre essas coisas de organização. O nome era, acho que era tipo Feng Shui no trabalho, uma coisa assim, sabe? E daí quando você começou a falar sobre o Xing, né, sobre eu faço perguntas, né, que nem a Abel falou, como um oráculo para orientação e coisas assim, eu comecei a pensar, falei, poxa, mas tem a ver com isso, né? Porque daí no livrinho falava um pouco disso, né? Então, por isso que eu perguntei sobre se tinha relação, se não tinha. E daí eu joguei no Google e a imagem, né, é meio que tem cores, tem coisas de hexagramas e coisas assim, então eu fiquei imaginando esse sentido, então tem um pouco a ver, então. Entendi. Legal. Outra coisa que você achou? Outra coisa que você falou ali também das interpretações, você falou uma coisa da ignorância, né, pra gente. Eu não lembro agora como são as palavras, mas assim, a gente entender a nossa ignorância, tipo, pra saber, pra poder se colocar no lugar de ignorante, né? Tipo, é uma coisa que legal. Bonito. Para quem não tá vendo, o ouvinte que não tá vendo agora, o Goya tá ostentando umas coisas ali. É a capa do livro? Ou é um... É a bússola, né, de Feng Shui. Tá. Olha ali, ao redor aqui, ó, você vê os trigramas, ó. É verdade. E curiosidade, essa bússola aponta para o sul. Pô, legal. Olha, toda a bússola aponta pro sul. Pelo amor de Deus. É só você botar a bússola com o palitinho escrito Alguém sul, muta e essa ela aponta menina, pro sul. por Pelo favor. amor de Deus. Olha que coisa você fala. Entendi. Olha aí, ó. E você falou do Philip K. Dick lá, né? Ele usou o I Ching para escrever, antes de escrever o livro. E você sabe, você tem algum, tipo assim, algum conhecimento de outro artista ou escritor, alguém que usou também, que usa. Você falou da música, né? Também, né? Que você sabe que usa para fazer o trabalho artístico, o trabalho. Que você pode falar pra gente? Eu não lembro assim a referência, eu já cruzei com músicos que usaram o I Ching. Inclusive, quando a gente postar, eu posso comentar lá com a referência, né? Sobre um trabalho, assim, música em composição, você pode usar de várias formas, né? No caso, eu estou escrevendo um livro. Olha aí. Com a ajuda do I Ching de outra forma, um pouquinho diferente. Eu já tenho a ideia há 30 anos, que no caso, eu sempre tive vontade de escrever sobre isso, mas nunca era o momento. Talvez saísse aí o hexagrama 5, que é a espera, né? Às vezes você tem que esperar, porque eu tenho uma vontade, eu tenho o enredo pronto, eu já sei escrever, já aprendi a escrever, mas não vem a história, né? Então você tem que esperar. Então eu esperei todo esse tempo. E durante esse tempo eu conheci o I Ching e acho que, por exemplo, para cada capítulo, eu peço uma orientação para o capítulo. Então, por exemplo, sai o par de hexagramas, né, do 57 e o 4. Então, o 57 é o vento. Então, você abordar algo como se estivesse penetrando e sentindo algo por dentro. E o vento, aí as características do vento vão inspirando ao ritmo da narrativa, né? Essa imagem, né? Então, porque eu já tenho o plot, né? Já tenho a trama há muitos anos. Por que não saiu ainda? Porque você tem que abordar por dentro. Então, minha relação com os personagens, né? E com a situação, como é que seria conhecer essa história por dentro, como o vento, e aí o não saber, né, o 4, que a gente está mencionando bastante,
eu preciso ter, como a escritora, um espaço para não ter ansiedade, falar, mas eu quero saber como é que vai acabar essa história, eu quero saber a conclusão, né, o início, meio e fim, para ter segurança de onde eu vou. Não, você vai na intuição, você vai sentindo por dentro, você vai criando uma relação com os personagens em que você não, por exemplo, não julga, né? Acho que quando você escreve ficção, você cria um personagem ali, mas já está uma relação com ele meio limitante, né? Você vai ficar um personagem mais pobre, né? Em termos da experiência, né? De como ele está vivendo a experiência. E então eu estou fazendo essa escrita agora com os hexagramas e está me orientando dessa forma. E me diz uma coisa, eu estava te perguntando do mestre Vu, você já ouviu falar naqueles outros métodos que nem tem a flor de ameixeira? Aí tem um método que é muito legal, que os monges taoístas fazem. Eu achava que era o flor de ameixeira, mas parece que não é. Que eles olham, né, pro ambiente, vê o passarinho voando de costas, aí uma nuvem cinzenta pesada no céu, vento soprando leste-oeste, e daí diz, isso aqui é o hexagrama 32, né? Porque eles já estão tão impregnados ali com o I Ching, ou até acho que você, como terapeuta, né, tanto como psicóloga, como jogadora de I Ching aí, profissional, você já deve ter um pouco isso, né? Às vezes a pessoa vem e você fala, vai sair tal coisa, aí pau, batata, né? Que você já se apropriou desse saber, né? Você já viu esse tipo de coisa? Achei interessante essa postura de olhar e ver. Eu até pensei, nossa, isso aí já tá num nível talvez espiritual, mas de conexão com a própria intuição bem forte, né? O que aí me lembrou uma coisa que eu faço é que, por exemplo, eu estou conversando com vocês, aí eu bato o olho no relógio, estou vendo aqui 22h34. O 22 é a beleza, é a forma que precisa se conectar com a essência, né? Então, o que é se sentir bonito? Ou o que é um podcast, um episódio em que a forma, as palavras, a estrutura reflete a essência? A gente pergunta isso. E o 34 é a firmeza, né? Que é a imagem acho que do bode, né? Que ele vai com o chifre e ele derruba a cerca, ou ele fica preso, emaranhado na cerca. Então, acontece muito de eu bater, às vezes, o olho numa sequência de números, né? O ariete, sim. E aí aquilo me traz, que é muito a sincronicidade, né, do Jung. O Jung era amigo do Richard William, que foi o primeiro tradutor ocidental, traduzido para o alemão, né, que aí foi aquilo acho que era anos 50, né, um pouco antes, estava assim, aquela contracultura, né, então ele caiu muito bem, né, porque o I Ching às vezes tem ecos, como ele tem cerca de 2.000, 3.000 anos, né? Então ao longo desses 3.000 anos de existência, por que hoje muita gente nesse mundo cheio de informação, cheio de um oráculo tão importante, você pensar a linguagem binária dos computadores vem do Yin Yang, né? Com esse par você cria uma linguagem que cria tecnologias revolucionárias. Então por que em 3.000 anos desse livro ele não é, assim, a maioria, vamos dizer, assim, as pessoas que você passa na rua falam, não sei o que é, não faço ideia, é igual tarô, quer dizer, e é uma coisa super específica. Então, por que eu estava falando isso? Me perdi, TDAH. Enquanto você se acha aí, né, tem uma tradução do James Ledge, de 1899. Isso. Né? Que, aliás, é uma porcaria, porque o James Ledge não sabia nada de cultura chinesa, muito menos de chinês, de mandarim, e daí se meteu a traduzir. E é um pouco do problema, isso, olha lá, do James Ledge, e é um pouco do problema do próprio William, né? Que ele também sofre com isso, porque ele era um missionário, né? Acho que
Eu não tenho certeza se ele era cristão, mas eu acho que era... Os alemães como que é? Luterano, né? Se não me engano, ele era luterano. E daí quase tudo que ele pega na tradução, ele tenta vincular com o cristianismo, né? Ele não cita diretamente, mas acontece. Então, por exemplo, que nem traduções, que nem, por exemplo, o espírito, o pensamento e Deus, todos eles têm a mesma pronúncia, que é Shem, mas o ideograma é diferente. E todos eles, o William traduz como Deus, né? Então, quando ele vai falar disso, e aí tem o Shem que pode ser associado ao tal, que é caminho, e daí isso se perde, que é o problema de tradução. Você, como tradutora profissional, sabe o tipo de calo que é você fazer uma associação desse tipo, e ainda mais numa cultura o avesso da nossa, né? E você ter que decodificar tudo isso para a tua língua e para que o teu leitor compreenda, né? Então não é só você entender, que você, enquanto leitor, você faz as suas escolhas. Agora, você, enquanto tradutor, é outra loucurada, né? Você até me ajudou a entender a minha relação com o William, mas aí eu, fechando outro fio, né, que eu me perdi, eu lembrei que eu estava falando de sincronicidade, né, que você falou, olhar, ver um pássaro, que eu faço isso com os números, quando eu vejo o horário, ou às vezes eu vou pagar, né, quanto deu, né, R$13,50, né, para mim já é, né, a comunidade, R$13,50 do Caldeirão, então já imediatamente já me vem a imagem e o movimento daquele momento, né? E o Jung era amigo do William, né? Escreveu a introdução, essa primeira tradução do I Ching, e é onde as pessoas geralmente começam, e é onde as pessoas desistem, porque é a tradução dele com todos os méritos, né? Parabéns para o William, que fez esse trabalho, que deve ser um trabalho hercúleo. E mais assim, a tradução, por isso que os clássicos, a gente tem várias traduções, né, e várias interpretações diferentes, porque até hoje eu posso usar alguma coisa do William, conhecendo a limitação de onde ele veio, mas realmente eu fiquei anos muito com o William e aquilo me limitou bastante, né, eu falava, cara, eu sinto que tem alguma coisa muito poderosa aí, mas não tá fluindo, não tô entendendo. Não tá chegando. Aí eu fui conhecendo outras traduções que fizeram mais sentido para mim e que bebem também, de certa forma, nessa primeira, né? Mas que trazem a sua própria experiência, especialmente espiritual, né? Para traduzir. Então, por exemplo, se você usa a palavra Deus, acho que eu não me lembro de nunca ter usado a palavra Deus. A palavra Deus é uma palavra muito pesada, né? Então eu sempre, se eu estou falando sobre Deus, eu nunca uso a palavra Deus, sempre uso outras formas, né? Porque Deus perdeu um pouco o sentido, né? Então a gente procura palavras significativas. Outra coisa em relação ao uso terapêutico, uma vez eu estava vendo um vídeo de uma psicanalista famosa, que eu gosto muito. No meio da fala dela, ela diz assim, então a pessoa precisa encarar os próprios problemas e ter uma certa responsabilidade, né, sobre o próprio processo e não sair por aí lançando mão de tarô e xinga e colocar na mão dos outros a sua própria... Aí primeiro que ela está falando de algo que ela claramente não conhece, né? Então isso já é uma coisa que eu tenho desde, sei lá, criança, né? E que na internet hoje é um problema, o achismo, né? Então, assim, eu não sei de um monte de coisa, e você não vai me ver falando sobre as coisas que eu não sei. Então, como é que é essa relação? Você até tem a ver com o que a Bel falou sobre a dependência. Se eu estou perguntando para o Xing, eu estou me retirando da minha responsabilidade, do meu livre-arbítrio, da minha situação? Pelo contrário, eu estou encarando de uma forma que me tira um pouco o controle egóico. O que esse oráculo antigo, que tem uma história tão diferente da minha, pode me mostrar? E quando eu formulo a pergunta, eu já estou aí assumindo o que é importante para mim. Eu quero falar do meu filho, né? Eu parei ali 10 minutos, ou se é uma sessão de uma hora para olhar para isso e ser receptivo, né?
Então, não calem do I Ching criticando o meu amigo. Reconhecendo. Eu gosto muito da explicação que o oráculo do Matrix dá para o Neo, quando o Neo vai lá perguntar, eu sou o escolhido, né, etc. E daí o oráculo responde, né? Você não consulta o oráculo para tomar uma decisão. Você consulta o oráculo para saber por que você decidiu daquele jeito. Eu acho fabulosa essa leitura. É muito mais para se entender, né, enquanto consulente, do que realmente eu vou terceirizar a culpa. Que é o que você está falando aí, né? O esvaziar a xícara, né? Como eu posso olhar isso com mais profundidade? Não, é que eu fico pensando se a proposta não é mais essa, e não tento fazer uma pergunta do tipo, você estava falando, começar a buscar um sim ou não, mas talvez não é nem um sim nem um não a resposta que ele dá, né? Vamos pensar sobre esse tema através desse caminho que talvez você não tenha visto antes. Assim. E é engraçado, você falou também que o I Ching, você acha que o I Ching é carinhoso com você, que ele é gentil. Comigo ele nunca foi gentil, não. Ele sempre me bateu muito, assim. Mas eu acho que são umas pedradas que a gente tem que tomar na vida, coisa que eu não sinto com tarô. Né? É engraçado, jogando tarô eu não sinto tanto essa não uma agressividade, essa dureza, assim, sabe? Mas por outro lado, eu só uso I Ching quando eu acho que eu realmente preciso de uma pergunta, uma questão realmente, assim, relevante, assim. Não sei explicar. Assim, eu acho que tem momentos e momentos pra consultar, sabe? Eu fico pensando que se eu banalizar ele muito, a minha relação com ele, se eu banalizar muito, eu tenho medo de perder, sabe? Porque... Não sei, eu acho que... Quando você tem essa postura em relação ao oráculo, você já está se envolvendo com tanta responsabilidade no seu processo, que às vezes a gente leva anos de terapia, né, de psicoterapia, de fala ali, para chegar nessa decisão, né? Você está definindo a sua autenticidade. Não, eu acho que isso aqui pode, no meu caso, levar a uma dependência ou banalizar. Então, você está tendo uma atitude solene, né, ou respeitosa diante do oráculo. Eu tinha uma época que eu tirava cada linha, que você vai tirando linha por linha, né? Uhum. Uma moeda, que eu tiro no clique. Então, eu clicava bem devagar e respirando. Momentos, fazer tempo. Hoje em dia, às vezes, eu vou clicando, mostra lá o hexagrama, eu quero ver. Então, eu tenho... mudanças assim na minha relação, né, com o I Ching que refletem a minha mudança com a minha psique, né, com o meu mundo interno, mas o que você está fazendo é uma criação, né? O Goya trouxe aí outros métodos, outras formas, e cada pessoa cria também essa. E aí, se ele para mim ele é bonzinho, ou ele é compassivo. Eu ia até depois, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa agora, mas eu não tenho tanto medo do 4, mas o 23, eu tenho um pouco de medo. E assim, o 23 acho que ele é bem ilustrativo. O 23 ele pode ser traduzido. Bom, antes de eu entrar no 23, quer comentar alguma coisa? Não, eu só ia pegar, antes de você comentar o 23, então só para pegar o gancho da Bel, que eu particularmente, todos os oráculos, né? O I Ching, o tarô, eu trabalho com vários oráculos, runas e tal, eu vejo como amigos, sabe? E eu tenho, por exemplo, que nem o Senhor dos Anéis, eu já li o livro 5 vezes. Uau. Né? E aí, quando eu estava explicando toda a obra, né? E aí, quando eu estava comentando com o meu filho mais novo, que gosta muito de ler também, um dia eu estava explicando para ele que eu vejo os livros como amigos. Então, quando eu releio O Senhor dos Anéis, eu reencontro o Frodo, eu reencontro o Sam, o Gandalf, né? E aí, dentro da leitura que a Bel trouxe aí do I Ching, eu acho que você tem esses oráculos como amigos.
Aí tem amigos que você se sente, por exemplo, à vontade para falar, sei lá, da tua vida sexual. Outros não. Outros você vai conversar, por exemplo, sobre questões de trabalho. Então, eu acho que o tarô e o I Ching, muito mais do que ser assim, serve para isso ou serve para aquilo, eu acho que você vai acabar encontrando neles aquele ombro que você precisa no momento. Seja o tarô, seja o I Ching, sejam as runas, E o né? amigo, Eu tenho isso. o amigo também tem personalidade. Então, para Bel, ele pode ser um amigo duro, um amigo... Não, Isso. é tipo um vovô, sabe? Ele é um vovô, que ele é meio duro, mas ele é rigoroso, entendeu? Não é que ele seja ruim, ele só é rigoroso, ele só é mais duro comigo do que, por exemplo, o tarô. O tarô não é tão duro comigo quanto o I Ching. O I Ching, ele dá uns tapas na orelha, assim, sabe? Que fala, poxa, não precisava ser tão na cara, né? E eu gosto muito dele, principalmente porque ele é muito preciso, né? Eu acho que quando você cai nas mutações, sempre é uma coisa de umas leituras, assim, que você fala, meu Deus, assim, daqui 2 semanas uma notícia vai vir de não sei aonde. Aí você fala, tá bom, não, você esquece daquilo, né? E sempre acontece, antes de 2 semanas acontece alguma coisa. É muito... Uma coisa que eu não vejo no tarô, assim, por exemplo. Que é uma relação com o tempo, uma relação com acontecimentos. Não é sempre que ele dá isso, né? Ele tem essa particularidade, que às vezes ele só é aberto para uma conversinha e tal, ele só sugere um tema, mas às vezes ele vai lá e te fala, olha, aqui, a resposta tá aqui, entendeu? E ele é muito direto, né? E aí, quer falar mais uma coisa, Goya? Não, o Goya levantou a mão, mas acho que ele tá levantando para... Ele fica me farpando no chat aqui. Mas, cara... Eu tô indignada que o Marcelo comprou um livro de Xing, e Xing não é uma coisa difícil, assim, em matéria de oráculo, é um oráculo, por exemplo, muito mais fácil do que um tarô, entendeu? Porque você aprende a jogar, você joga a moedinha pra cima, anota quantas caras e quantas coroas deram, entendeu? Anota no papelzinho, monta o hexagrama e lê no livro, entendeu? É o oráculo mais fácil, talvez. Geomancia talvez seja mais fácil, não sei, nunca usei geomancia, mas é um oráculo super simples. Eu fico bem indignada de você não ter aberto o livro só pra tirar a moeda. Ele fez um colarzinho, Goya. Aposto que ele pegou aquela moedinha quebrada, ele fez um colarzinho pra botar no pescoço. O pior é que eu tenho o livro aqui ainda, eu tenho que achar, tá em casa. Mas eu comprei por curiosidade, que nem eu tava falando. Mas é que eles ficam me farpando daí no chat. Eu mandei o link do livro pra Bel no WhatsApp. Ela falou, não acredito que você não leu. Como eu falei, merecimento, Marcelo, merecimento. Cada um tem a resposta que merece. Né? Agora ele vai se sentir obrigado a achar o livro. Você pode pegar 3 moedas quaisquer, não precisa ser a moeda que vem no livro, entendeu? Essa você pode continuar deixando no seu colarzinho. Colarzinho. Foi um C, outro passou a mulher, e o terceiro você guardou. Assim, você perdeu um. Não, mas eu acho que é uma coisa muito fácil de jogar, que eu acho que eu convidaria qualquer pessoa, assim, a tentar experimentar jogar sozinho também, né? Uhum. É interessante como uma tarefa individual também. Deve ser muito... Eu nunca me consultei com alguém que jogasse em Xing, mas eu acho que essa ideia de você também parar um tempo e ler, né, deve ser é gostoso, assim, né, é uma reflexão. Tem um nome pra pessoa que joga, que nem você que joga, Ludmila, assim, tem um nome específico, não? Eu me chamo de leitora de Xing, mas deve ter outras. E xingueiro. Me veio também agora. Não, Oraculista, né? Oraculista. Divinadora. Você sabe uma coisa que é legal que eu faço, por exemplo, quando eu tenho alunos que são muito agitados, por exemplo, no Tai Chi, eu fazia assim, eu pegava, deixava, ensinei todo mundo a jogar vareta, inclusive eu fui ano passado preparar um pessoal para o campeonato de Kung Fu, e daí eu fiz questão que a minha aula para eles antes do campeonato foi ensinar a jogar com varetas. Por quê? Para acalmar o espírito. Porque o método de varetas, ele é mecânico, Marcelo, é mecânico. Você vai separando, 4, 4, 4, 4, sobrou, divide, junta, sobra. Você repete 3 vezes a operação, só que isso te entretém de tal maneira que você não consegue pensar em mais nada. Você fica ali 1, 2, 3, 4. Quando você vê, passou 20 minutos,
que é o tempo médio que leva, e a tua cabeça parou, né? Então ele auxilia quando a pessoa está muito agitada, e, por exemplo, quando eu tenho alunos que vêm para o Tai Chi, o cara vem do trabalho, vem de casa, vem correndo, não sei o que e tal, aí que eu vejo que a pessoa está muito alvoroçada, eu digo, ó, senta aí e joga, me diz qual é o hexagrama que saiu, né? Porque isso já faz a pessoa ter um processo de recolhimento. E, por exemplo, que, né, você, né, independente de crenças, eu acho que o I Ching serve para qualquer pessoa como um conselheiro, não como uma coisa religiosa, mas um conselheiro. E daí, por exemplo, você pode colocar todos os dias, tirar um hexagrama da forma com que você quiser, com moeda, vareta, abrir o livro a esmo, qualquer um, e daí você fazer assim, o que eu posso aprender, o que eu preciso aprender hoje, ou, né, o que eu poderia aprender hoje. E daí você lê ali, pronto, você já vai ter o pensamento do dia, né? Então isso muitas vezes já começa a trazer para você o sentido de reflexão. Só isso, né? Não é uma questão de converter alguém para alguma coisa. Ah, eu tenho que acreditar. Você não tem que acreditar em nada. Só leia. São palavras que vão te falar com o seu espírito, com a sua mente, seja lá o que isso queira dizer para você. E que simplesmente assim, cara, sei lá, às vezes eu queria uma coisa bacana assim para pensar, para começar o dia, pronto, tá aí, já valeu, né? Sem que você precise vincular, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que acreditar, não tenho que acreditar, se é do Deus, é do diabo. Cara, é apenas uma reflexão, pronto, só isso. Né? Eu vejo dessa forma, né? E aí entra o que a Bel falou, né? O mais fácil do mundo é fazer isso. E a resposta, cada um tem a resposta que merece. A da Bel geralmente é uma pancada, né, Bel? Não Eu tô brincando. Não é sempre uma pancada, mas sei lá, eu me lembro que eu joguei antes da minha defesa da minha tese de doutorado, né, que eu tava tenso, tá, eu joguei. Aí deu, assim, o que tá feito, assim, não adianta você ficar tentando voltar atrás, chorar, se lamentar, porque é uma coisa que já tá consolidada, já tá realizada, então não existe muito caminho, sabe, escapatória, sabe? Foi bem que foi, assim, na minha vida. Foi horror, horrível. Foi o que aconteceu, entendeu? Foi exatamente aquilo. Não tinha como eu voltar atrás no tempo e, enfim, retomar as coisas e, sei lá, como um vaso quebrado, assim, é isso. Mas é interessante. Você se sentiu mais preparada para a defesa? Sim. Depois? É isso que importa, né? Sim, porque me deu uma coisa do tipo, falando assim, que tá feito, entendeu? Aí não foi uma surpresa, entendeu? A defesa ter sido um horror. Eu já sabia que ia ser horrível, entendeu? Eu já cheguei preparada e já cheguei consciente daquilo que vinha pra cima de mim. Você evitou a frustração. Ou me preparei melhor para a frustração, talvez. Talvez. Evitar, não evitei, né? Frustrada eu fiquei, mas pelo menos eu cheguei lá sabendo do que se tratava. Sobre esse uso terapêutico, né? Sobre o quanto a gente se mantém responsável pelo próprio processo psicológico com o I Ching. Eu tenho 2 exemplos assim bem curtinhos. Um foi a outra vez que eu vim no Bico do Corvo. Eu estava com uma sensação um pouco assim, eu sou bem tímida, introvertida, e pensei, bom, não conheço essas pessoas, não sei energia, né? O Frater Goya, eu ouvi falar coisas diferentes, né? Sempre ouço falar, aliás, hoje, um pouco antes de entrar aqui, eu não lembro o nome do rapaz, ele estava fazendo um vídeo sobre oráculos, e aí ele falou, o grande Frater Goya, que foi o professor que me ensinou a falar a sincronicidade daqui a pouco, mas enfim, voltando, a primeira vez que eu vim, eu tirei o I Ching, orientação sobre o que vai acontecer no podcast, como me preparar para esse podcast. E até mencionei, né, no episódio qual hexagrama que saiu, né, tinha uma coisa de fluxo, de ir seguindo a cada momento, né, e estar atento, escutando muito o outro e tal. E aí, eu não... É aí que é interessante sobre o processo terapêutico, né? Hoje, ou ontem, eu pensei, amanhã, antes da gravação do podcast, eu vou pedir para o I Ching uma orientação. E esqueci. E como eu esqueci, como que eu leio isso? Eu já conheço. É aí que eu percebi que a minha questão...
A minha porque questão você é já da tinha a tua vontade. resposta. Você já tinha a sua resposta, Não preciso mais perguntar isso. Então, assim, o meu ego no automático, nas crenças que a gente tem, que a gente não muda, que é o contrário do Sting, a Sting é mudança. Ele falou, pergunta de novo, pede uma orientação, vai que, né? E aí, naturalmente, então você olha para essa relação com o oráculo e fala, eu não precisei, e ainda assim entendo porque não precisei, entendo melhor porque não precisei, então é um esquecimento, na verdade é significativo. O outro exemplo que eu ia dar, na verdade, não é tanto sobre o aspecto terapêutico, mas é sobre o que vocês estavam falando aí, sobre algo simples, inesperado. Estou sentindo que essa semana está com uma energia diferente. Uma orientação para essa semana. Que foi quando eu estava no Instagram, uma amiga fez um comentário sobre um vídeo meu. E ela falou, que um vídeo de flamenco até. Ela fez que quanta graça e beleza. E assim, eu falei, nossa, onde que ela viu graça e beleza? E aí falei, que curiosa, porque é uma pessoa, né, que eu confio, né, porque na internet todo mundo é lindo e maravilhoso. Está acostumado com qualquer coisa que maravilha, parabéns, lindo. Não, essa pessoa, ela é criteriosa. Então eu perguntei pro oráculo onde ela viu aquilo lá que ela falou, graça, beleza. E a resposta foi tão bonita, foi tão surpreendente, me levou para um lugar assim que acho que como, né, artista ou escritora ou né, pessoa que busca, né, o sentido assim nas coisas, eu falei, nossa, eu não esperava ver essa situação de uma forma que transformou a minha relação até com aquilo que eu estava apresentando para as pessoas e tudo. Então, tem essa... Eu não falei do 23 ainda, mas... Se alguém tiver alguma coisa... Eu vim até ver qual que era o 23, né? Porque eu fiquei pensando se a gente fizesse um paralelo com o tarô, talvez o 4 seja o louco e o 23 seja a torre, né? E por isso que... então, a torre eu vejo mais o 51, mas assim, depende. Pra você qual que é? Na verdade, o 23. Eu não conheço o tarô O 23 é julgamento, não. Não, ele é a destruição, não é? No Xing? No Xing. Eu geralmente trabalho com várias traduções diferentes do nome, né? Então, o 23 ele pode ser traduzido como arrancar algo, retirar algo, separar algo, né? E então esse é um hexagrama que pode parecer negativo, entre aspas, mas é o que a gente está falando, ele depende muito o estágio, né, onde você está em relação ao seu despertar espiritual. Você é uma pessoa super egóica, né, que se acredita nesse mundo, que você toma as suas decisões a partir do medo, da necessidade de controle, com que você pode ser horrível. Então, por exemplo, eu estou gostando de alguém, mas a pessoa está me dando ghosting. Então, você sai ouvindo para ser bem, né, específico, para não ficar muito abstrato. O 23, ele está te falando que você tem que perder aí algum padrão seu que está grudado em você e você precisa arrancar. Então, assim, se é uma pessoa que tem uma consciência desses funcionamentos egóicos, que medita, por exemplo, aí medita né, cabe em 1000 coisas também, né, formas de meditar diferentes. Ela pode ter uma tranquilidade até. Então, tem alguma coisa que eu preciso descondicionar da minha forma de me relacionar. Então, eu acho que a pessoa está me dando ghosting porque eu já tenho uma expectativa, uma projeção no outro, já estou julgando, ou não, né? Mas então, o 23 pode ser horrível, porque pode ser doloroso arrancar, como arrancar a pele, ou ele pode ser a cobra se soltando aquela pele que já morreu, porque se você tem já despertou espiritualmente algumas vezes, tem micro despertares, ou se você se iluminou, mas ninguém está totalmente iluminado, vi de breve parece Dalai Lama, né? Então você sempre tem que estar trabalhando, né, na meditação e tudo. Então, a sua relação com a resposta vai depender desse lugar em que você está apegado aos seus padrões e acreditando muito, né, nos seus padrões, ou aberto para transformar. Né? Nesse sentido, seria mais próximo de um 10 de espadas ou da própria morte, né?
que é aquela sensação da morte como um novo renascimento, né? Essa ideia de trocar de pele e tal, né? Seria... Eu não manjo nada de tarô, mas eu sou, como é que se diz? Cliente ou usuária, né? Eu tenho uma taróloga, que essa taróloga é tudo para mim, assim, há mais de um ano. Mas eu não, diferente do Goya, eu uso só o I Ching, assim, meio só não conheço outros. Que cada coisa que você vai me falando vão me vindo imagens e... Entendeu? Mas agora me veio, ao 23, como a morte invertida. Ele pode ser uma reação à transformação. Eu sei, é que a morte pode ser as duas coisas, entendeu? Porque é uma carta que você tem ao mesmo tempo, você tem o fim, você tem, sempre quando você tem um fim, você tem um novo começo, né? Porque não deixa de ser sempre um processo contínuo, né? Não é um processo que se interrompe. Né? Então, interrompendo ambas, né? A carta da morte ao Goya. Atravessando. Não, mas é que na realidade eu vejo, é que aí que tá, a gente tem vários elementos, assim, ideias. E como o próprio I Ching, você tem as linhas, né, que vão dar as tônicas da situação. Eu vejo, por exemplo, o 23 relacionado ao tarô com o 2 de ouros, só que o 2 de ouros, ele é o Changes, né, que tem o Ouroboros, tal, em especial ali no tarô de Crowley. Mas aí eu não traduzo changes como mudança. Eu traduzo aí no contexto budista como impermanência, né? E aí eu vejo esse 23, assim, essa desintegração, como esse processo, né, de você se permitir perceber essa impermanência, que as coisas não vão ser do jeito que você quer. Você sabe que uma vez eu falando disso, agora me veio essa imagem. Você sabe como que eu aprendi sobre a impermanência? Eu era adolescente, morava com a minha mãe, e daí eu abri o guarda-roupa, eu tinha ali uns 14, 15 anos, abri o guarda-roupa e daí me veio aquilo assim, pois essa roupa daqui a pouco não me serve mais, né, eu vou ter que dar essas roupas. Aí eu olhei para o quarto, assim, me veio... Imagine a loucura que eu estava com 15 anos para pensar isso, né? Esse quarto também não vai ser mais meu. E daí eu falei assim, e o que vem? Né? Eu fui seguindo esse fluxo, né? E daí, tudo bem. É assim que tem que ser, né? Então, para mim, esse é o sentido da impermanência. Você perceber que você não vai arrastar as coisas o resto da vida. Né, que as coisas vão mudar e ok, é isso, né? Então, para mim, eu acho que o 2 de ouros ele tem isso, mais do que está associado à questão financeira, altos e baixos, bonança, sorte, ou, né, fortuna, ou azar, ou revés. Eu acho que ele tem esse contexto, né, da eterna mudança, da eterna confluência, busca, né, incansável e incessante pelo equilíbrio, sem que você nunca chegue lá. Então, acho que esse 23, para mim, traz muito essa conotação, assim, né? E aí vem isso que a Ludmila falou, de repente, desconstruir o padrão, desconstruir a expectativa, né? Impermanência. Acho que teria mais a ver com o tarô do que a própria morte. Lembrando que, né, a morte também tem a ver com Saturno, a morte física, né? Que é o ceifador, o símbolo do Saturno já é a própria foice, e que o 2 de ouros tem a ver com Saturno, né, também. É Capricórnio, né? Tote Tarô. O Léo falou alguma coisa? Não tá saindo, né? A voz. Tá sem... O teu mic tá fechado. Não, eu pensei também no 10 de espadas. Eu não sei. É o Júpiter em Capricórnio, né? O 2 de ouros, né? Júpiter em Capricórnio. É aquela sensação que você tá tão ruim, mas tão ruim, que de baixo não passa, sabe? Que aí, pra qualquer movimento que você faça, ele vai ser necessariamente numa direção melhor, sabe? É uma sensação. O 2 de ouros, agora eu lembrei da imagem do Rider-Waite, que é aquela... que é uma espécie de um malabares, com umas ondas ao fundo, que também é bem essa ideia de impermanência, né? Isso tudo tem a ver com o 23, que vocês estavam falando. 23. Tudo a ver com só um.
Uhum. Falando em 23, agora são 23 horas. Eu acho que é a hora da gente, talvez, encaminhar para um final, já que o 23 tem a ver com separação e essas coisas, a gente vai ter que se separar nesse momento. Ai, ai. Considerações aí, Goya? Antes, Goya, Bel? Deixa eu falar então, mais que daí coisas. eu já passo para Bel. Beleza. Ludmila, assim, da minha parte, é um prazer inenarrável, literalmente, falar com você, porque acho que a gente tem tanta coisa para conversar que daria para ficar eternamente falando. Eu acho que o próximo tema da sua listinha vai ser música, o próximo que você vir. Você já cantou essa bola no comecinho. Somos pessoas de presságio. Já anotei todos os temas, já, inclusive. Né? E assim, só agradecer, porque é maravilhoso conversar com você, e você sempre traz aqui pra gente essas reflexões assim, que trazem outros pontos de vista, né? Com você eu tenho a impressão que nada nunca é fechado totalmente, nenhum conceito está fechado em si mesmo, né? Mas sempre abrindo, né? Sempre expandindo. Então, eu nem vou falar mais. Eu só agradeço a oportunidade de poder conversar contigo e te trazer aqui com a gente. Eu queria também agradecer, porque eu achei que foi uma conversa muito gostosa, sabe? Muito elucidativa e ao mesmo tempo gostosa, sabe? Leve e agradável. Não sei qual que é esse hexagrama, mas foi, não sei, prazeroso, assim, fazia muito tempo. Acho que faz algum tempo que eu não gravo, né? Então, não sei se é um retorno, né? É um bom momento pra mim, entendeu? Então, eu queria agradecer também. Foi muito legal, é muito bom. Eu fiz questão de vir, porque eu sabia que você vinha, Ludmila, vou falar a verdade. Eu sabia que o tema era em Xing e eu falei, eu quero. Fiz questão de estar aqui também. Muito obrigada pela conversa. A Bel, ela é seletiva. Ela só escolhe os temas que ela quer participar. Não, é que semana passada estava terrível, mas essa semana realmente, quando falou, Ludmila, eu falei, não, mesmo que eu tenha, sei lá, eu tenho um concurso essa semana, eu falei, não, tudo bem, eu vou lá, porque eu quero conversar sobre Xing, porque isso tinha ficado em aberto na outra conversa que a gente teve, e você tinha falado de todo o seu interesse, então, por isso que achei importante e legal estar aqui. Muito obrigada, viu? Como você se perguntou qual seria o hexagrama, acho que seria o 58, que é lago sobre lago, que é comunicação e alegria, né? E acho que o que o Goya falou é muito o que eu estava sentindo também, né? O quanto é valioso esse espaço, né? E eu sempre fui apaixonada pelo diálogo, né? O diálogo é uma coisa tão rica, importante para as nossas conexões e tão raro, né? Uma interlocução digna do nome, né? Em que existe escuta, que existe respeito, troca, né? E, então, assim, também fico muito feliz, tenho muita sensação de vontade de continuar. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei, acho que talvez dure umas 4 horas, porque da outra vez a gente se empolgou bastante, né? Que acho que a energia estava bem intensa com o seu primeiro encontro, né? Estava o da Mesh, né? Também. E muito obrigada. Fico honrada por pessoas tão fascinantes, que me inspiram tanto respeito também, me receberem também. Obrigada. Nada, a gente pode vir um dia também, você falou de música, também, sei lá. Sim. Pensando em outros temas aqui que você podia conversar, né? Porque ela tudo já tão fácil, é tudo tão fácil. Ela já deu vários temas quando eu entrei em contato com ela lá. Eu já deixei tudo certinho, jogo pra vocês depois. Já programou? Já fez Já tô meio programando. As datas, já tem as datas. Mês agora. Que vem, né? Tem um calendário. Né? Eu agradeço imensamente também. Poxa, da outra vez eu só editei, né? E tava na edição lá ouvindo, né? E daí eu falei, poxa, podia ter participado. Eu acho que do pessoal aqui eu sou a pessoa mais assim leiga nesses assuntos, né? Mas eu
eu sou curioso, né? Eu sempre falo pro Goya, né? Eu não tenho conhecimento muitas vezes assim, mas eu acho legal, eu gosto de pensar isso. E eu gosto de conversar com pessoas que muitas vezes não tem muito a ver com, às vezes, minha vida, assim, sabe? Então eu acho muito legal porque soma, né? Acho que essas diferenças que fazem a gente, sei lá, ser igual às vezes, ser mais próximo, não sei. Mas eu agradeço demais. Já fica o convite para os próximos. Vou avisar sempre, né, pro pessoal, né? E se você também sentir que, poxa, tem um assunto aqui que seria muito legal expor, fica o espaço, né? O Bico do Corvo tem esse espaço para conversa, né, para diálogo, né? Então sempre fica aberto, entre em contato com a gente. E, pô, muito obrigado. Fiquei curioso, vou ler meu livro agora. Vou achar ele e vou ler. E eu não fiz um colarzinho de moedinhas, Bel. Não fiz não, porque eu nem uso colar. Ai, puxa, sim, sai, né? Ele fez colar. pulseirinha. Ele fez pulseirinha. Eu fiz pulseira. Brinquinho. Eu não... Ai, mas muito obrigado, gente. Uma boa noite para você que chegou até o final, então. E se tiver curioso, tem o contato da Ludmila, né? Ludmila Hashimoto, né? No Instagram. E tem a tua página de Xing, né? Como que tá lá, Lud? Traduzindo o corpo. Traduzindo o corpo, exatamente. Mas se procurar Ludmila Hashimoto no Instagram, vai ter os links lá. Se procurar no Bico do Corvo também, a gente pode deixar quando sair o episódio também, o linkzinho, né, do contato. E é isso aí, gente. Um prazer sempre.